Então, boa noite a todas e todos. Muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Estudos e Pesquisas Edgar Morin. Hoje nós temos a grande honra e alegria de receber aqui uma querida amiga, uma profissional de excelência, né, que é a Michele Jordão Machado. Então, desde já, somos muito agradecidas, Maria Cândida e eu, pela presença de todos, e vou, então, apresentar a nossa palestrante de hoje, que é a Michele Jordão Machado. Michele vai falar para a gente hoje sobre esse tema que está aí na boca e nos ouvidos de todos e todas na educação, que é o ensino médio, o novo ensino médio. Eu não sei se é novo, a Michele que vai nos contar se ele é novo, mas a gente chamou aqui de o ensino médio em questão. A Michele, ela possui graduação em Pedagogia e em Letras pela Universidade Católica de Brasília, onde também cursou seu mestrado e doutorado em Educação, onde ela foi orientanda da nossa queridíssima professora Maria Cândida Moraes, que está aqui. Atualmente, a Michele é pós-doutoranda na PUC do Paraná, no programa de Educação, com orientação da professora Patrícia Lupion Torres, também uma querida amiga nossa aqui do CEP. Além disso, a Michele possui bacharelado em Direito pelo IDP, é advogada e membro da Comissão de Educação da OAB do Distrito Federal. Atuou por 12 anos como gerente de formação e inovação, com assessoria de políticas e matrizes curriculares de educação básica e superior em rede nacional. Foi diretora, coordenadora e professora de cursos de graduação e pós-graduação em educação. Especificamente, trabalhou com formação de professores na Universidade Católica de Brasília e no IESB. É professora da Secretaria do Estado da Educação do Distrito Federal, tem experiência em educação e pesquisa, atuando principalmente sobre os temas ensino médio, criatividade, currículo, tecnologia educacional, avaliação de aprendizagem e avaliação em larga escala, gestão educacional, formação de professores, na perspectiva da complexidade da transdisciplinaridade. Ela é consultora da Divine, consultoria e assessoria de educação básica e superior, especialmente nas perspectivas pedagógicas, curriculares e de governança. Muito bem-vinda, Michele. Muito obrigada por ter atendido o nosso convite. Somos muito felizes de termos você aqui hoje. E aí, Michele, já você podia começar contando para a gente um pouco sobre essa lei aí que foi sancionada muito recentemente, né, em 31 de julho desse ano, então é fresquinha, não é? Que é a Lei 14.945 de 2024, que dispõe aí sobre muitas alterações em diversas leis, inclusive da LDB, né, de 1996, que tem sido importante referência há tantos anos para nós da educação. Então, conta para a gente sobre esse ensino médio, Michele. Como é que foi, como é que está esse contexto de aprovação dessa lei? Qual foi a motivação para que ela acontecesse, com tantas mudanças do governo passado para esse? O que foi, o que ficou? Conta, contextualiza para a gente essa lei, Michele, por favor.
Vamos lá, mas antes eu não posso deixar de agradecer o convite do CEP, é dizer que é uma alegria grande mesmo estar dialogando com uma pessoa tão especial que eu admiro, a professora Isabel. Não poderia deixar de mencionar que a gente chama de eterna orientadora de doutorado, Maria Cândida também, que foi um presente, uma bênção na minha vida, tanto acadêmica quanto pessoal, profissional também. E de tantos amigos e amigas aqui de caminhada de pesquisa da educação básica, ou mesmo das licenciaturas da educação superior, né, que estão participando hoje aqui conosco. Isabel, é um tema de grande relevância e controvérsia ao mesmo tempo, né? Então, eu quero iniciar essa conversa falando sobre isso, retratando de fato esse triste cenário que vem se perpetuando aí desde sempre na política pública em relação à educação. Alguns dados relacionados à dimensão direta com a escola eu quero trazer aqui, porque eu acho que é essencial a gente falar e não falar só da lei, mas trabalhar esse contexto do ensino médio, né? E também de outras dimensões que estão em interface direta com a escola, que a gente também não pode deixar de considerar, principalmente quando a gente está falando de uma mudança curricular. E além, é claro, de dimensionar o que a lei de 2017, que também é a nova lei de 2017 do ensino médio, porque nós estamos implementando agora e finalizando essa implementação. Os estudantes que estão estudando nessa lei são estudantes do segundo e do terceiro ano do ensino médio, então, que pegaram todo esse percurso, mas uma lei que desde o início ela não foi completa, ela não foi completada em função de vários equívocos aí, mesmo nesse processo de eleição do tema e de como fazer, de fato, uma lei se tornar e implementar em redes privadas em nível nacional, né? Privadas e públicas também. Então, o que a gente vai falar daqui é de uma. Reunião inicial, para o atendimento, estava curiosa para saber, mas até já recebi uma mensagem da Tereza. Oi. Então, nós vamos falar da reforma, que em breve vai ser reformada também, né? Então, o problema aqui não diz respeito direto a ser uma reforma. Toda reforma ela é muito bem-vinda, mas é da forma como ela foi pensada. É um contexto mal planejado que me parece de um projeto de educação e nem só um projeto de ensino médio. Então, um projeto de educação para o país. Então, essa é a grande questão que a gente vai falar aqui hoje. Então, Morin vem nos alertando em suas obras, dizendo que, de fato, a reforma ela é essencial, mas é óbvio que a reforma paradigmática ela dá sentido a essa reforma de um currículo. Por quê? Porque o paradigma é que vai dotar do nosso jeito de sentir, de pensar, de agir, de nos emocionar também, e a educação ela faz isso conosco, né? Então, ela é essencial e ela vem também nesse meio aí, não só uma reforma de currículo, mas a gente sabe que no caso de uma política pública, as duas dimensões são importantes, mas uma sem a outra também não vai trazer resultado que a gente alcança, que a gente espera, na verdade, alcançar, né? E o problema da educação é que frequentemente é usada como moeda de troca em disputas eleitorais. A lei de 2017, ela surge no final do governo Temer, ela vem sendo discutida ali com a Dilma, vem sendo discutida no governo Temer também, e ela é aprovada aí no final como uma política fragmentada, de curto prazo, que não vai resolver e não resolver os problemas estruturais também. O Bauman bem destacou isso já na sua obra em 2017, em 2007, em que ele fala que a educação normalmente ela se transforma de fato num meio para ampliar o capital político, beneficiando os proponentes dessas leis, os políticos mesmo, do que os próprios estudantes, do que os professores que estão atuando nesse meio. Então, isso para a gente deve ser considerado e deve ser refletido também, né? E as reformas educacionais no Brasil, elas sempre prometem uma qualidade, uma equidade para todos. E no caso do ensino médio, ele é considerado um segmento sem identidade, porque ora ele faz uma preparação dos jovens para o mercado de trabalho ou ingresso na educação superior. Então, essa falta de identidade cai nos chamados dados que a gente tem hoje, a nossa realidade.
Então, quando a gente tem um censo que sai agora, em 2023, o IDEB também, em que a gente tem um ingresso somente de 23% da população do ensino médio na educação superior, a gente tem uma meta do PNE a cumprir. Porque a meta do PNE é uma meta mínima e que já nesse mínimo estabelece que 33% deveria estar na educação superior. Então, a gente tem aí um público de mais de 1.200 milhões de jovens fora de sala de aula, sem considerar também a alta taxa aí do abandono, ou devido a dificuldades econômicas, quando a gente pensa no ensino médio, ou falta de interesse, ou até de problemas familiares também, que isso é muito sério e repercute nesse desejo, nessa possibilidade de se permanecer na escola. Então, hoje a gente tem um programa paralelo a essa mudança do ensino médio, um projeto, né, o Pé de Meia, que é uma iniciativa, mas que também não vai resolver em função do baixo valor, principalmente para aquelas pessoas, para aqueles adolescentes, para os jovens que são carentes. Porque hoje a gente tem os muito carentes, os mais ou menos carentes, e nessa perspectiva eu tenho que considerar que, de fato, não é um projeto de R$ 200 que vai fazer a diferença para que um aluno ele não tenha que trabalhar e permaneça na escola. Então, a taxa de abandono maior no segmento, na educação básica, é, de fato, esse segmento do ensino médio, né? Então, além do fato dos jovens estarem fora da escola, o IDEB, recentemente publicado aí na semana passada, mostra que os dados, os resultados acadêmicos estão estagnados desde 2011. Então, não está necessariamente vinculado a uma pandemia. Então, a gente tem o IDEB que cresce um pouquinho, 4,3, um aumento insignificante de 2021 e 2019. E agora, que eram, por exemplo, de 4,2 e agora cresce para 4,3, mas que não representa, por exemplo, a meta do PNE, que é de 5,2 para o ano de 2021. A gente tem que considerar esse PNE que agora ele foi prorrogado, porque a gente não tem uma proposta final ainda, mas que a gente tem nessa meta, imagina no novo PNE, que essa meta nem vai poder ser aumentada para os próximos 10 anos aí, né? E a gente tem a gravidade de algumas questões. Nós temos só 3 estados no Brasil que tiveram ou o mesmo índice ali do PNE, ou um pouquinho mais alto do que o PNE, que é Pernambuco, Piauí e o estado do Goiás. Só que também, como eu sou da área do direito, a gente só considera culpado quando está em trânsito julgado. Mas tem um forte indício de fraude. Estudantes que são tirados do ensino médio, alocados no ano EJA, para não participarem do SAEB. O que, na verdade, mascara esse resultado aí de desempenho, e nesse caso estaria sob supervisão um desses estados e apenas 2, né, conseguiram aí uma nota que é uma nota melhor do que a média, né? Então, a gente precisa considerar tudo isso, a gente precisa considerar nesse bojo também, nesse preâmbulo, a falta de professores qualificados em função até da formação recebida das licenciaturas. Hoje a gente tem 70%, mais de 70% dos nossos estudantes de licenciatura sendo formados pela educação à distância. E quem me conhece sabe que eu sou uma apaixonada pela EAD, mas uma outra educação à distância, né? A educação à distância que envolve presença, mesmo sendo virtual, mas tem a presença ali, a relação entre os sujeitos, a autonomia, e que não é o que vem acontecendo. A educação à distância ela vem adotada para um ganho econômico de larga escala. Ou a uma formação continuada, que também não tem sentido, porque ou ela é demandada e não é experienciada, e não parte das necessidades dos professores. Então, ela é sempre vinda de uma liderança, o que pensa o que os professores têm de dificuldade. E não propõe troca de experiências, e não propõe uma formação que possa ser vivenciado esse processo da autoformação, da heteroformação, da ecoformação, que Maria Cândida e outros pesquisadores, Isabel também, sempre retratam em seus escritos e nas suas falas também. E que o Roberto Sidney Macedo, infelizmente faleceu esse ano, trabalha que é a dimensão da Eros, que é a dimensão do desejo do professor de se formar, do desejo do professor de se especializar nessa autonomia tão importante para esse processo de formação continuada. Então, somada a isso tudo, com a má condição de infraestrutura,
a gente tem um resultado que é muito preocupante, né? E aí, isso, quando a gente considera e acha que todos os professores são formados nos seus componentes, a gente tem um censo agora que diz que apenas 40% dos nossos professores que estão no ensino médio, eles têm a licenciatura nessa área, o que compromete ainda mais a qualidade do ensino nesse segmento. Então, aqui eu contextualizei apenas os dados que estão quer dizer, diretamente relacionados às escolas. Porque se a gente for falar dos indiretos e que implica na escola, claro, porque tem total relação nesse sentido, a saúde mental de professores e estudantes, cada vez mais a ansiedade tomando conta, o suicídio aí entre os estudantes é uma preocupação crescente que a gente tem e não tem contexto se menos favorecidos, se mais favorecidos têm ocorrido em dimensões que são dimensões que não têm uma escalabilidade, né, de percurso nesse sentido. Então, a gente tem percebido aí o uso e, na verdade, a crítica bastante forte nas redes sociais e muito vínculo dos pesquisadores de rede social com a saúde mental entre os jovens também. A rede social, que é um espaço que, infelizmente, se tornou um espaço propício de preconceitos públicos e que são considerados como evidentes. Então, todo mundo tem opinião sobre tudo, a gente virou um país de palpiteiros, né? E opinião, a gente sabe que é um espaço da anti-experiência, porque a experiência mesmo ela é construída, ela é dialogada, ela é coletiva, e a escola não pode ser um espaço de palpiteiros de opinião. Ela é até bem-vinda, mas ela é bem-vinda desde que seja o ponto de entrada, porque a porta da busca é pelo conhecimento. São as perguntas, são os testes, é o envolvimento científico, é a pesquisa, é a hipótese que precisa ser aprofundada. Então, esse é o espaço da escola, né? Esse é o espaço que a gente pretende, que a gente precisa da educação. E hoje a gente tem aí esses jovens que estão bem propensos a falar, mas nada propenso a escutar, nada propenso até a escuta ativa que o Barbier fala, né? Então a gente vive um movimento e um momento paradoxal mesmo. Nós estamos hiperconectados, mas estamos ao mesmo tempo indisponível para o outro. Então, e que não provoca encontro, e que não provoca, na verdade, essa conexão que é, de fato, o cerne da condição humana. Então, associado a essa dimensão, a gente tem crise ecológica, que é global também. A gente viveu isso do Rio Grande do Sul recentemente no nosso país e sabemos o desafio que nós temos aí que enfrentar, e a educação, ela é possível, é um instrumento muito importante dessa consciência planetária mesmo. Então, eu costumo perguntar para as escolas, gente, a gente está batendo a nossa porta a COP30, que vai ser contextualizada no Brasil. E o que a gente tem feito em 2024? Quais são os projetos que estão sendo construídos com os nossos jovens para a gente trabalhar essa dimensão? Então, mesmo as ODSs que implicam essa questão ambiental, são questões que precisam estar urgentemente inseridos e sendo preocupação do currículo escolar também, né? Então, a Maria Cândida, recentemente, na palestra de abertura do curso, falava da inteligência artificial, que eu concordo muito. A inteligência artificial, ela faz parte do nosso dia a dia. Ela transforma e tem transformado o nosso jeito de atuar e interagir. Então, se a gente fala que ela traz muitas vantagens, a gente também tem que perceber os riscos que advêm dela. Então, com a dimensão da ética, nem vou falar, e isso é o nosso papel, a gente precisa contextualizar isso na educação. Então, não é negá-la, não é negar um chat GPT, mas educar para verificar o que o chat GPT pode trazer para a gente, mas quais os cuidados com esse pensamento, né? Então, a dimensão da ética, a dimensão da facilidade de reverberar as fake news. Então, os algoritmos das redes sociais, eles praticamente moldam as nossas opiniões e os nossos comportamentos, formando o que a Lúcia Santaella chama de bolhas. Então, a minha bolha não é a mesma bolha, por exemplo, do Fabrício. Então, ele vai mapeando as nossas preferências e ele consegue constituir essas bolhas, e a gente precisa ficar muito atento enquanto professores, né? Então, porque isso pode exacerbar contexto que a gente já está vivendo de polarização e também, ao mesmo tempo, de polarização e muito diálogo, mas de isolamento social, né? Então, o que a escola tem a ver com isso? A escola tem a ver com tudo isso. A gente precisa
formar e ajudar não só os nossos estudantes, não só os nossos professores, mas a família. Se a gente fala que a família ela é importante nessa integração com a educação básica, ela é essencial porque a gente está precisando também inserir esse elemento da formação para os pais, de como lidar com essas fake news, quais são as implicações, o pensamento crítico diante disso tudo que a gente está vivendo, porque a família tem um espaço essencial com esses nossos estudantes, desde a infância ali até a juventude. Então, a gente precisa também ter essa parceria bastante forte e ajudar. Eu costumo indicar, porque eu gosto muito, até para as minhas filhas, na era da inteligência artificial, eu acho que é um filme que a gente precisa assistir em casa, com a família, na escola, em todos os espaços, e o Dilema das Redes, né? Que eu li o livro e depois assisti o documentário, e acho que são bons filmes aí para a gente refletir sobre essa situação. E aí, colegas, a gente percebe uma outra situação que é grave, que é confundir a escola segura com a militarização da escola, né? Então, para poder trabalhar a cultura mais humana, a cultura ética, de uma formação que vivencie, de fato, essas relações éticas, essa relação de respeito ao outro como legítimo outro, de educar sem violência, a gente tem que se perguntar, enquanto escola, o que nós estamos construindo ou como nós estamos construindo esse espaço dialógico. Esse espaço dialógico que não pode ficar em quatro paredes ou não pode ficar dentro da escola. A gente precisa dialogar com a nossa comunidade. A gente precisa trazer a comunidade para esse espaço de diálogo, porque implica para todos. Então, a gente não pode negar que essa educação e essa autonomia das práticas pedagógicas, por exemplo, elas vão garantir a prevenção total. Mas, com certeza, a prevenção não, a violência total. Mas, com certeza, é uma prevenção que a gente precisa fazer enquanto escola, porque a gente precisa de estabelecer a escola como um espaço seguro. Agora, esse espaço seguro não pode ser confundido, como a gente tem visto a tendência aí de muitos estados, aqui em Brasília também, da militarização das escolas. Ou seja, delegar para o militar que ele avalie, que ele elabore, que ele implante, que ele dite as normas, né, dos nossos projetos da escola, isso é um absurdo. A gente precisa, de fato, garantir não limitar a criatividade, a inovação, que são elementos essenciais de uma educação, que são elementos essenciais de ser construída ali com aquela comunidade escolar. Então, isso a gente tem que trazer. O Mohan tem uma frase que eu gosto muito quando ele fala que a escola, de fato, ela deve ser um espaço da liberdade, da criatividade, do diálogo, em que o conhecimento ele é construído coletivamente e ele não é imposto de uma forma autoritária. E aqui a gente precisa diferenciar ainda mais que militarização da escola não é o mesmo de escolas militares, em que uma boa parte dos estados, quando a gente tem o IDEB, a nota é sempre elevada. Mas as escolas militares, a gente esquece que elas não são inclusivas, elas são excludentes, elas têm processo seletivo. Não é qualquer um que entra naquela escola integral. Então, eu preciso considerar todos esses fatores também que vêm assolando e assolando fortemente o nosso ensino médio. E aí, para poder caracterizar essa reforma, Isabel, que você vem perguntando desse contexto, a gente tem que dizer e a gente tem que sempre retratar que não se faz política pública de forma assodada. Então, em 2017, a Lei 13.415, quando ela é aprovada por meio de uma medida provisória, que é uma situação constitucional para o último caso. Então, ela é aprovada, e quando tem medida provisória, automaticamente tem que ser implementada ali. E, dessa forma, na verdade, a gente teve um processo de crítica muito grande, e é óbvio que não seria da melhor forma. Justamente, o ensino médio vinha sendo pauta e, de repente, cai uma medida provisória no final de um governo para ser empregada e implementada por todos, né? Então, e uma medida provisória e um projeto, e uma lei ambiciosa, que não fala só do ensino médio, ela dita elementos, inclusive, de mudança no ensino fundamental, ela dita elementos para as licenciaturas, então as diretrizes de formação de professores de 2019, que foram elaboradas e que agora foi revogada em parte, quer dizer, boa parte dela, ela vem da reforma do ensino médio ali, que altera na LDB, inclusive, dispositivos, então, da educação superior.
Assim como ela também traz a abertura de possibilidade de 40% da carga do ensino médio, a parte do itinerário formativo, de poder ser delegada e ser terceirizada, não fazendo parte, então, da própria formação geral básica. Então, aqui eu tenho uma fragmentação possível em muitas escolas, muitas redes, infelizmente, pela facilidade, pela falta de conhecimento, por não conseguir trabalhar isso em tempo para ser estabelecida no ano subsequente a essa lei, adota essas medidas de comprando aí de plataformas digitais. Então, o mercado cresceu em relação a isso. Eu não sei se alguém foi a Bet educar nos últimos anos, mas só tem plataforma, só tem vendas de itinerários e percursos formativos aí de unidades curriculares, né? Associada a isso, eu tenho aqui a retirada de alguns componentes curriculares obrigatórios no ensino, que eram obrigatórios no ensino médio. A filosofia, a sociologia, a arte, a educação física, né? E dando voz e vez no ensino médio para a língua portuguesa e matemática apenas. Então, eu tenho uma formação integral aí, baseada em outras dimensões da corporeidade, do pensamento, do movimento, da fruição, em descaso e colocada em xeque. E dada a liberdade aí para as redes poderem fazer esses currículos sem esses componentes. Então, a gente fala na transdisciplinaridade que a trans ela não nega a disciplina, ela não nega o objeto de estudo desses componentes curriculares. O que faz é não poder permanecer só com isso, de forma fragmentada. Então, são as relações desses objetos de estudo é que fazem parte desse contexto e que dão sentido para os nossos jovens, que dão sentido para as nossas crianças também. Então, fragmentar isso entre uma formação que é de FGB, Formação Geral Básica, e itinerário formativo, isso é muito sério. E delimitação do que é básico para o estudante do ensino médio também. Então, eu tenho aí a meta, inclusive, do PNE de aumento de 50%, a meta 6 do PNE, 50% das escolas públicas de atender pelo menos 25% dos estudantes de educação básica em tempo integral. Então, essa é uma tentativa de, quando eu amplio para 3.000 horas no mínimo, de ampliar o tempo integral. Mas aqui vem uma questão, né? Não é ampliando o tempo que eu tenho uma melhoria de qualidade do ensino, porque eu tenho uma série de fatores intervenientes que precisam ser considerados. Então, não se pode negar, óbvio, que a escola que tem horas a mais e que consegue fazer dessas horas um espaço para criatividade, para dinâmica, pode sim transformar em oportunidades positivas educacionais. Mas só expandir horas e fazer mais do mesmo, como Arroio fala, isso, na verdade, traz uma descrença e a impossibilidade de estarem os jovens na faixa etária de 15 a 17 anos na escola, porque a gente não tem nenhum número de escolas suficientes para poder receber esses jovens aqui. Então, quando a gente fala de aumento, eu tenho que ter contingente humano, estrutura física, recursos, materiais, formação permanente. Não dá para ser formação de palestra só. Tem que ser uma formação que esteja no dia a dia, que faça parte de um percurso, de um itinerário formativo. E esse itinerário formativo sendo construído pelos próprios professores também. O professor, ele aprende com outro professor, ele aprende trocando experiência, não para copiar, mas para trocar experiências daquilo que deu certo, daquilo que não deu, como é que fez. Então, isso alarga os horizontes dos professores também. Então, isso, na verdade, acabou sendo um retrocesso, e eu tive bastante receio, e a gente sabia que tinha anunciado isso, de tornar aí os colégios semi-internos, mas o pior, sem qualidade desses processos educativos, né? Então, ao desvincular a FGB e o itinerário formativo, o que a lei de 2027 ela fez? Ela, por vezes, quando ela delimita 3.000 horas, ela fala que é o básico, as escolas públicas, normalmente, elas têm as 3.000 horas e aquelas de tempo integral, mais horas. Só que as escolas privadas, claro, que aí a gente começa a desigualdade a aparecer de forma mais acirrada, que eu tenho redes, eu tenho escolas de mais de 4.000 horas. Isso que representava na lei de 2017, que dizia que apenas 1.800 horas da formação geral básica, que era para trabalhar as aprendizagens essenciais que estavam na BNCC, poderiam ser trabalhadas com a FGB. O restante da carga tinha que ser trabalhado com itinerário formativo.
Então, o que que acontecia em algumas unidades? Se ela tinha 3.000 horas, eu tinha 60% da carga da FGB e 40% do itinerário formativo. Mas se eu amplio esse número de horas, eu inverto esses papéis. Eu tenho a formação geral básica, 40 horas, 40% da carga, e o itinerário formativo com 60% da carga. E esses itinerários, para começo de princípio aqui, eles não foram regulamentados. Eles ficaram à mercê das redes ou das secretarias de estaduais ter algum tipo de regulamentação, porque o MEC não fez. Então, olha o que eu estou dizendo, que 60% em algumas unidades, 60% da carga horária desse menino do ensino médio foi destinado e escolhido pela escola, que às vezes por falta de professor, por não ter a condição, não ter quem trabalhe, eu colocava qualquer professor ali para poder dar aula, então professores de diversos componentes dando aula de uma unidade curricular no itinerário formativo para cumprir o requisito dessa carga, sem um planejamento, sem saber, por exemplo, quais são os conteúdos, quais são as competências básicas que eu tenho que desenvolver ali para o meu estudante, para reforçar isso, porque o domínio de conteúdo ele é pacífico para se fazer qualquer escolha. Domínio de conteúdo é pacífico para eu poder fazer as relações entre as disciplinas. E por trás e entre, né, todo esse processo também, que é o processo da transdisciplinaridade. Então, eu chego a ter vários estados com mais de 28 itinerários formativos, com unidades curriculares diferentes, como Brigadeiro Gourmet, como Sei YouTube, dentre outros, que eu nem vou falar, né, em relação a isso. E o pior, quase toda a carga horária terceirizadas para quem é dono de plataforma e para quem elaborou essas unidades descontextualizadas das áreas de conhecimento. Então, eu tenho aqui um problema sério, né, no itinerário formativo que poderia ser muito bem-vindo. Associado a esse itinerário formativo, eu tenho uma promessa de lei de 2017 de flexibilidade. Só que ao invés de ser uma flexibilidade da escola, de pensar com seus professores, com a comunidade, projetos articulados, inter, trans, que façam sentido, que tenham intervenção naquela comunidade, então por isso, né, faça a diferença também, não no nível só pessoal, mas no nível local também, e quiçá no nível internacional e global, eu tenho, na verdade, uma promessa de isso não vai acontecer. Porque a flexibilidade da lei foi dita como a escolha, a possibilidade de escolha do estudante de que itinerário ou de qual área de conhecimento ele tinha o interesse de aprofundar. Então, o que que acontecia nesse momento? Eu responsabilizo esse jovem de 15 anos a fazer uma escolha que nem na universidade ele faz, e por isso a evasão também é muito grande de curso para curso, né? Porque esse estudante ele não consegue ter essa escolha acertada. E quando ele escolhe só uma área de conhecimento, ele está negando as demais. E quando a gente fala da importância das 4 áreas de conhecimento, eu estou falando da importância de dialogar da linguagem com a matemática, com a ciência da natureza e com as ciências sociais, né? E nisso também teve a possibilidade de ser negado. Obviamente que eu tenho as escolas, várias escolas públicas, várias escolas privadas, que com muita consciência fizeram na verdade, esse processo de reformulação de forma ajustada, responsável, com um projeto pedagógico discutido ali entre professores, gestores, comunidades, estudantes, que é para isso que serve, na verdade, essa possibilidade, né? Mas que eu tenho uma boa parte, e a gente viu o resultado do IDEB, que, na verdade, e o resultado do abandono desses estudantes também, que o cenário é muito mais dramático do que a gente via antes de 2017, também antes da lei. Então, além da flexibilidade, em que eu responsabilizo o estudante por essa tragédia anunciada também, pela escolha dele, então o futuro depende dele. Então, se a sua escolha não foi boa, o seu futuro também não vai ser, né? E que isso é um grande absurdo também, né? E aí eu também tenho uma outra questão, eu confundo inovação dessa reforma com gourmetização. O Roberto Silva, que é um professor da Unicinos, ele usa esse termo e que eu gosto muito. É como se a sala de aula fosse um espaço de performance, ao invés de ser um espaço de pensamento crítico, de autonomia desse pensar e de construção desse conhecimento. Então, a gente tem que sempre pensar que a inovação metodológica, desprovida de um debate de propósitos formativos,
resvala muito mais facilmente num certo utilitarismo, até mesmo da própria tecnologia, do que numa dimensão de autonomia, de busca, de possibilidades de sonho, né? Então, essa é uma questão que fica bastante notória. Essa semana saiu uma reportagem no Estadão que eu gostei de ler, não gostei do conteúdo, mas gostei da chamada da manchete, que dizia assim: os nossos jovens, eles são, hoje a gente fala da geração nem estudam nem trabalham, né? Que é uma dimensão da administração que precisa e tem uma tendência de ficar dizendo a geração X, Y, VUCA, MUVA, tudo isso, né? MUCA, MUVA e todas essas classificações aí dessa juventude. E na reportagem, então eu digo para vocês que o teor da reportagem não é legal, mas a chamada foi que é da geração sem, né? Então eles falavam só sem uma boa escola. E eu vou acrescentar sem oportunidades de vida para a vida, sem sonho, sem perspectiva, sem projeto de vida, sem projeto futuro também. Então é isso, na verdade, que eu trago como uma grande lacuna aí que essa lei gerou, Isabel. E como último ponto da lei também, a possibilidade que em 2017 se deu para o notório saber. Então, eu posso contratar para trabalhar, quiçá, o quinto itinerário da formação técnica, na verdade, profissional, sem ter as licenciaturas, né? Sem ter essa possibilidade de ter formado para ser docente. Então, basta o notório saber que a gente já tinha retirado isso da lei, né, de 96 e que voltou também agora com toda a força com a legislação aí de 2007, né? Então, esse preâmbulo só para poder contextualizar aí um pouco o cenário que a gente vive, né, Isabel? Nossa, eu acho que você nos apresenta aí um cenário histórico, não é, do ensino médio, né? Aí como um eterno gargalo, né? Pleno de desafios, e pelo que você nos traz, e a gente tem assistido no momento de, como diz o Morrão, policrise, né? Porque está presente nas diversas áreas do conhecimento, nas diversas sociedades, as adversidades e as incertezas estão aí, né, circundando, né, o nosso cotidiano. E aí você nos traz uma reflexão muito rica sobre o papel do jovem nesse contexto. E aí a gente pensa, então, o ensino médio devia preparar esse jovem para essas incertezas, para as adversidades, para um cotidiano que sequer sabemos como será, como ele pode fazer escolhas acertadas aos 15, 16 anos de idade, né? Aí, assim, você já nos trouxe um cenário de desafios. Aí, o que eu te pergunto de que maneira se coloca o Enem nesses desafios? O Enem é mais uma perspectiva de sofrimento para esse jovem, ou é mais um instrumento de qualificação que não chega a lugar nenhum? O ensino médio é exatamente só o preparo para a universidade, quando essa formação humanista que você muito bem apontou é deixada de lado. O que você pensa disso, Michele? Então, Isabel, olha, eu, como política pública, o Enem, desde quando ele iniciou, ele tem um tom que agrada diante do contexto que a gente tem, né? A gente tem hoje a possibilidade do estudante de qualquer estado, dependendo da sua nota, dessa mobilidade maior ali, né? De ter um processo seletivo, que é um processo seletivo para todo mundo ali. Então, eu acho que a política do Enem, ela foi mudando o rumo da prosa, principalmente quando saíram os dados para escolas competirem, ranquearem entre elas. Então, isso ficou bastante complexo. E a gente sabe também, Isabel, que o Enem, ele tem que estar muito claro nesse processo. Porque se o ingresso na educação superior se faz principalmente, esse é um meio importante de ingresso na educação superior, isso precisa estar claro para todo mundo, para a escola, para o estudante, quais são as competências que vão ser requeridas ali. Então, quando eu tenho a reforma do ensino médio ali, quando eu tenho a lei de 2017, isso não ficou definido. Aliás, hoje não está definido.
Então, essa meninada que está fazendo o Enem, que fez o ano passado, que vai fazer esse ano o Enem, eles vão fazer um Enem antigo, antes da reforma, cobrando os mesmos requisitos antes de 2017. Então, eles estão com material didático já vinculado, por exemplo, ao itinerário formativo, essa perspectiva da BNCC, mas eles estão atuando no processo seletivo. Então, o que as escolas que têm mais condição estão fazendo? Aí treinando para isso que ficou ali muito da parte do itinerário formativo que não está dando conta do Enem. Então, os estudantes estão tendo um retrabalho. Então, além de vivenciar isso tudo, agora estudando para esse Enem, porque muitos elementos que são cobrados e exigidos no Enem não foram alcançados, não foram trabalhados. Não quer dizer que o estudante não tenha, que se tem uma defasagem, é porque ele não viu. Ele não viu determinados elementos que são cobrados. Por quê? Então, você tem uma lei que é quebrada nesse sentido. E ainda por cima, Isabel, uma lei de 2017 que diz que os itinerários iam ser cobrados. Na lei está escrito que o Enem ele ia cobrar tanto a FGB quanto o itinerário formativo. Agora você imagina o tanto de itinerários, como foi isso construído, ninguém regulou isso. O governo, depois do governo Temer, que aprovou essa lei, ficou paralisado também, o nosso governo anterior, não deu assistência às escolas, às redes. Então, as secretarias foram fazendo ali o que era possível, o que se tinha também, a gente não pode negar em relação a isso, mas o que se tinha não era satisfatório para a gente fazer uma reforma que deve ter um acompanhamento absoluto também do Ministério da Educação. Então, a gente não teve essa regulação e tinha essa previsão expressa em lei que o Enem cobraria na sua segunda etapa ali o itinerário formativo. Então, a gente tem aí os problemas a serem corrigidos, né? Então, nessa perspectiva, eu tenho agora, vamos falar um pouquinho dessa lei, né, Isabel? Isso que eu queria te perguntar. Você fez uma análise muito abrangente, muito complexa, né, desse momento, né, do que era o ensino médio e do que permanece sendo o ensino médio a partir dessa lei, né, de 31 de julho. Então, aponta para a gente, Michele, quais foram as principais mudanças desse novo ensino médio? O que a lei disse que mudou do antigo para o novo ensino médio? Então, Isabel, você fala desse contexto duro, né? Por que desse contexto duro? E é importante a gente reconhecer esse contexto para a gente poder avançar, né? Lacunas a gente tem diversas, mas agora a gente tem uma nova possibilidade de repensar esse contexto, né? Então, a lei atual, 14.945, a novíssima Política Nacional do Ensino Médio, ela traz algumas mudanças que tenta corrigir a lei anterior. Ela tenta corrigir. Então, a gente tem ainda muitos gargalos aqui, mas ela tenta corrigir, principalmente ampliando a carga horária da FGB. Então, aquilo que estava delimitado como mínimo, o máximo quer dizer de 1.800 horas, agora é o mínimo de 2.400 horas no caso de quem vai fazer aí, tem a formação clássica, né? Então, não é uma escola técnica, que aí é de 2.100 horas. Então, eu tenho um aumento da formação geral básica, que são os conceitos essenciais para os estudantes ao longo do ensino médio aí, que eu tenho que trabalhar e que eu posso trabalhar com a possibilidade maior. Se eu tenho um aumento dessa carga mínima de 3.000 horas, eu posso trabalhar com a carga maior do que 2.400. E aí, o itinerário formativo, essa parte mais flexível, ela reduz de 1.200, então, para 600 horas que eu tenho ao longo do ano. Então, aqui eu tenho um processo de alteração, que é uma alteração significativa, mas aqui vale a pergunta na formação geral básica, porque eu tenho, inclusive, uma reintrodução das disciplinas de história, biologia, sociologia, educação física aqui, que é considerada, diante do contexto que nós temos hoje, considerada de forma positiva. Mas a questão é, como essas disciplinas serão ensinadas? Como elas vão ser trabalhadas? A gente vai ter práticas pedagógicas voltadas para aprender a dialogar, a pensar num caráter mais global, considerando o local também, aprender a perguntar, a questionar. Então, a gente vai desenvolver uma racionalidade mais aberta, dialógica, intuitiva, criativa mesmo, ou a gente vai continuar na fragmentação e a gente não vai conseguir esperar? Porque esses componentes eles retornam antes de 2017.
né, para esse contexto. Então, a pergunta é como ele vai ser trabalhado. Que ele é importante, ele é. Agora, como é que eu vou conseguir trabalhar o conhecimento interdisciplinar e transdisciplinar que me ajude a religar esse conhecimento das partes com o conhecimento do todo? Então, essas são perguntas que a gente tem que fazer. Os projetos que as escolas agora, porque a lei fala, Isabel, que esse ano, o ano de que vem, ele precisa já ser incorporado aí nos currículos, essas alterações, inclusive, de carga. Então, é uma boa oportunidade que as escolas vão ter de novo de estar trabalhando essa organização, mas principalmente da gente primar pelo rigor científico, mas considerando esse conhecimento e essa religação, né? Esses saberes que são científicos e diversas naturezas, humanísticos, ancestrais também, dos nossos ancestrais também é importante. Então, eu costumo dizer que a gente tem que pensar a escola como um espaço de uma equação, que é o espaço de aprender, mais o espaço de conviver e ser. Então, se a gente consegue unir isso dentro da formação geral básica no ensino médio, a gente vai ter um ensino médio mais responsivo, mais voltado para aquilo que é a necessidade, do que a gente está primando para os nossos jovens também. Então, a lei amplia novamente essa carga horária que ela é determinada como mínima. Então, além de aumentar, ela não é mais uma máxima. Ela pode ser aumentada ainda mais dependendo da carga horária da escola. E o itinerário formativo? Então, o itinerário formativo tem uma proposta que é interessante. É óbvio que de tudo que a gente viveu, quando a gente fala em itinerário formativo, a gente está até mudando, né, o nome, porque de alguns ranços que a gente vem constituindo. Mas a proposta de se trabalhar com projetos, um trabalho que a gente não trabalhe na multidisciplinaridade, que a gente consiga trabalhar a avaliação de uma forma transdisciplinar, em que a gente não fique somando somativa ou dividindo lá a nota do estudante de diferentes componentes, mas que a gente consiga trazer uma prática que seja inter, uma prática que seja trans e que a avaliação corresponda também a esses elementos de uma unidade curricular. Então, a gente agora diminui para 600 horas o itinerário formativo. Esse itinerário formativo vai ser regulamentado, o CNE. Agora a gente tem, né, a composição de 13 novos membros do CNE que tem esse desafio de escrever, juntamente com o Ministério e com a sociedade civil, as diretrizes do itinerário formativo até o final do ano. Então, veja que as escolas estão tendo esse semestre para poder repensar os seus desenhos de ensino médio. E ainda por cima, ainda só no final do ano que devem sair essas diretrizes. Então, 2025, na parte dos itinerários, é que a gente vai conhecer de fato o que vai ser regulamentado, né, desse trabalho. Então, eu costumo dizer se antes, até o ano passado, até esse ano, a gente teve a disciplina de brigadeiro gourmet. Esse brigadeiro ele pode fazer parte porque ele é delicioso e os alunos adoram essa dimensão da culinária, mas que seja uma estratégia didática, que não seja o fim em si mesmo, né? Para trabalhar aí as composições, para trabalhar a química, a produção de texto, mas não como elemento, né, de ser trabalhado aí como uma unidade curricular essa dimensão. Então, agora sendo regulamentado, pode ser que a gente tenha diferenças aqui, né? E a gente precisa também contextualizar as escolas que estão inseguras também. Por quê? Porque é toda uma lei que não tem um fechamento. Então, eu ainda coloco uma lei que no ano de 2025, que a gente está finalizando agosto, as escolas precisam entrar com um novo projeto, precisam redesenhar o redesenho do ensino médio, então a reforma da reforma, né? Mas que ainda não tem essas diretrizes e que também não se sabe o que se sabe do Enem nessa lei é que a gente não vai ter mais avaliação do itinerário formativo. Então, fica mesmo com uma possibilidade de o itinerário formativo sendo o aprofundamento das áreas de conhecimento. E aqui eu acho que vai ter uma diferença e vai delimitar bem esse contexto dentro da educação mesmo, dentro das escolas, né? Então, eu escrevi, se for aprovado, depois vou passar para vocês, um artigo que eu construí no curso de Direito, até, que estava trabalhando essa possibilidade do itinerário. Eu acho que o itinerário e a FGB, porque a gente não pode se furtar da FGB, não é porque trabalha com os componentes curriculares separados, que não se possa trabalhar com os projetos inter e trans, né, dentro da unidade. E é isso que faz a diferença na construção da unidade de um projeto e não adotar qualquer modelo. É da gente poder pensar com o estudante de ensino médio quais são essas possibilidades ou como é que eu posso oportunizar
aos cidadãos, aos jovens cidadãos, combate ao processo de desinformação, por exemplo, na era das mídias digitais, que tanto fragiliza as bases do nosso Estado democrático de direito. Porque a gente vem percebendo com as pesquisas que a juventude está descrença com o nosso Estado democrático de direito. E aí a gente vê algumas questões, alguns partidos, algumas posições crescendo no mundo, mas em função disso, dessa descrença da sociedade mesmo. Então, estudar a cidadania democrática, estudar a democracia, estudar as crises dos sistemas de representação e as novas formas de participação política, direitos humanos, construção de projeto de pesquisa e intervenção social, cidadania digital, isso é fundamental. Isso tem a ver com a relação com a história, com a geografia, com as linguagens, com a matemática também, com as ciências da natureza, porque a gente está falando de cidadania global também. Então, são esses elementos que a gente precisa inserir ali nos projetos no ensino médio, né? E associado a isso tudo, é óbvio que o modelo da escola atual ele não dá conta, porque ele fica esse complexo. Se a gente voltar para antes da reforma, ou mesmo na reforma, porque em 2017 a gente tem um esvaziamento curricular também do conteúdo. E o conteúdo, ele é essencial, né? Então, a gente não pode desconsiderar o conteúdo da matéria, mas é óbvio que a gente não pode desconsiderar o conteúdo do sujeito também. Então, a gente precisa ter essa dimensão equilibrada ali dentro da escola, dentro dos projetos, né? Eu falo nas escolas que a gente participa, apoiando essa construção e nas formações, que assim, o meu sonho, sabe, me parece que é a gente ter uma escola que se tem o testemunho de um jovem, em que ele consegue demonstrar a capacidade de ser feliz na escola, e que talvez isso e não apenas seja não apenas uma semente do futuro que a gente tem, né? Mas que seja um sinal de esperança para a gente, para o presente, né? Para um país que tem tantas mazelas, mas que também tem tantas belezas, tem tantas possibilidades como é o Brasil. Então, a gente tem que parar de ver a escola de ensino médio como um curso preparatório para os adultos, para a educação superior, mas trazendo uma experiência do presente, de momentos, de lembranças, de emoção, que permaneça nos corações das pessoas, que faça sentido. A gente precisa de um mundo mais bonito, porque nós somos bonitos, nós somos lindos. Enfrentar os desafios que a gente enfrenta no dia a dia, estarmos aqui escutando sobre isso, fazendo acontecer nas nossas unidades, essa boniteza de ser, né? Essa boniteza de ser brasileiro. Então, um mundo lindo que merece, sim, excelentes médicos, contadores, pedagogos, empresários, políticos, mas, acima de tudo, merece bons seres humanos, né? Bons cidadãos ali. Então, é isso que a gente quer do ensino médio. E não, por exemplo, a tecnologia, outra diferença que a gente tem, Isabel, é que se antes eu podia contratar as plataformas e oferecer o itinerário por meio da EAD, agora eu não posso mais, né? Agora eu posso até ter o ensino mediado pela tecnologia, nem falo em educação à distância, mas em casos excepcionais. Estou falando de uma Covid aqui, né? Que a gente vivenciou isso. Então, aqui, de fato, essa possibilidade de se firmar convênios a gente não tem mais. E também a gente tem aí uma briga partidária que foi para o Senado, Câmara dos Deputados, e aí o presidente, de fato, ele deixa aí o que veio da Câmara dos Deputados e não do Senado, porque a proposta do Senado inseria o espanhol, mas ele deixa apenas a língua inglesa como obrigatória e o espanhol optativo, a depender do sistema de ensino, porque é claro que eu tenho estado no Brasil que tem ali mais com a América Latina e que precisa da língua espanhola muito forte, né? Então, esse também é um diferencial aí. Então, o que de fato foi alterado mais preciso é isso. Então, o itinerário formativo não vai ser mais avaliado no Enem. Então, eu acho que isso cumpre um requisito muito legal e, principalmente, trazer a perspectiva do aprofundamento aí das áreas de conhecimento e não dos componentes, definindo aí o que é itinerário formativo. Então, a gente precisa ajustar, sim, os nossos currículos. A gente tem uma nova possibilidade aí, uma oportunidade de pensar a partir das necessidades e realidades locais, né? De escutar os nossos estudantes, de escutar os nossos professores, de avaliar o que a gente fez nesse tempo de 2018 para cá, para a gente poder fazer uma melhora aí dentro desse nosso contexto. Então, é essa a oportunidade que a gente está tendo agora, né? Não adianta a gente continuar tendo uma FGB com muitos componentes curriculares
forma isolada, fragmentada, porque a gente vai voltar à discussão que a gente tem feito e que a gente tem não negado, mas a gente não trabalha essa perspectiva como princípio educativo, né? Então, a gente precisa de retomar uma coisa que eu acho que a gente esqueceu também, que eu acho que é muito importante, que é o diálogo da universidade com as escolas de educação básica. Não só como espaço de estágio supervisionado, mas um espaço de dialogia, um espaço em que se troca, não a universidade ditando para a educação básica o que ela deve fazer, mas a educação básica subsidiando com pautas, com as dificuldades e os desafios, e a universidade construindo esse diálogo aí com as redes, com as unidades, né? Isso eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem de trazer a pesquisa científica, de fazer o ensino médio trazendo a pesquisa como um princípio educativo. Eu acho que isso é de fundamental importância para todos nós, né? Então, eu acho que esses são os diferenciais que a gente tem na lei. Muito bom, com muita clareza, não é, na sua apresentação. Michele, eu vou te fazer mais uma pergunta, antes, enquanto as pessoas que quiserem fazer a sua pergunta, coloquem aqui no chat, que é assim, é sobre os impactos. Quais são os impactos esperados dessa passagem, Michele? O que você Hum, pensa? então, eu acho que a gente pode fazer alguns convites, sabe, Isabel? E eu gosto muito de fazer convites porque eu acho que os educadores, quem está na educação, a gente tem que valorizar muito, porque acredita, né? Ainda está porque acredita, ainda está porque tem sonho, apesar da gente ter todo aquele contexto de saúde mental, tudo aquilo que a gente vive, né? Qual é o convite que eu acho que a gente tem que fazer para as redes públicas e privadas, para as escolas, né? Que apesar dos desafios que nós temos, que nós tratamos aqui, eu acho que é uma oportunidade de rever os currículos, de dialogar de fato com a comunidade, sabe? O que que deu certo, o que que não deu, o que que a gente pode transformar, o que que a gente pode melhorar, e trazer principalmente um elemento que eu acho essencial. Eu que trabalho com a cultura digital, né, o pós-doc aí, estou costurando uma rede de formação, um programa de formação continuada ali, montando um itinerário com várias diversificadas, né, estratégias ali que a gente pode trabalhar para a cultura digital, é que a transformação digital, não existe transformação digital se não ocorrer a transformação das aprendizagens, se não promove aprendizagens mais significativas. Então, essa revolução na escola, ela não é acertada. Ela não se faz, na escola só se faz se houver uma transformação pedagógica. Se houver essa transformação que a gente chama de paradigmas mesmo, né? Então, a escola ela tem que ir além dessas opiniões imediatistas. A gente precisa, a nossa tarefa é farejar oportunidades aí para os nossos estudantes, né? Um outro convite que eu faço, Isabel, e que eu vi muito acontecendo, infelizmente, diz respeito aos materiais didáticos, né? A gente reconhece que a adoção de sistemas de ensino, e principalmente sistemas de ensino no ensino médio, tem sido, né, fortemente marcado aí no Brasil, porque tem muitas soluções e não é só o livro didático em si, né? Então, é esse conjunto de soluções que compõem o sistema, mas te dizer que eles são meios. E que se a escola ela não deve adotar uma proposta de ensino médio partindo do que a editora está trazendo, mas ao contrário, ela leva o seu projeto, o seu de desenho construído com os professores ali, para que as editoras, que muitas estão abertas a dialogar isso com a escola, a alterar suas soluções a partir desses desenhos das unidades, né? Então, dialogar com essas necessidades da escola. E a gente tem que entender que os conteúdos que estão previstos na BNCC, eles são obrigatórios, por lei, eles são obrigatórios. Mas a gente não pode esquecer que, apesar de obrigatória, a BNCC não é currículo. Currículo é como a gente desenvolve isso, como a gente constrói perspectivas e concepções, como a gente constrói bons projetos ali com os nossos professores, com os nossos estudantes, né? Então, é isso que a gente está falando. Não é qualquer comprar adoções de soluções e sendo a solução comprada o currículo da escola, não. E eu tenho visto as editoras bem abertas, algumas editoras bem abertas para esse diálogo e para esse apoio às unidades, né? Então, o convite mesmo é para a gente sempre pensar. Eu gosto muito daquele documento da Unesco, do Repensar, né? Reimaginar a educação.
e da gente trabalhar com esse novo contrato mesmo social, né? Que precisa reparar essas injustiças, que precisa transformar o futuro, mas transformar o futuro nessa perspectiva de metamorfose, né? A educação, ela é uma ferramenta muito poderosa aqui para corrigir. E ela é tão poderosa que ela faz a moeda de troca aí para esse cenário de reformas, né? Mas que a gente precisa introduzir. O que não tinha no ensino médio é, de fato, deixar a enciclopédia, deixar só a dimensão de um tipo de conteúdo, que é o conteúdo acadêmico, para a gente trazer as diferentes linguagens, a música, o teatro, o cinema, conectar mente, corpo, coração, né? Favorecendo uma linguagem própria que é possível dessa rede, dessas relações também, né? Então, eu costumo dizer que, assim, o que eu acho que me parece essencial é que a gente tem muitas tendências da educação. E aqui eu acho um equívoco quando a gente não analisa essas tendências. Agora, analisar uma tendência é uma coisa, dar as costas para a tendência é outra, mas o que a gente pode deixar é o que, quando eu tenho um projeto que tem uma concepção coletiva, eu digo, essa tendência não entra aqui. Porque essa tendência, ela, na verdade, ela desumaniza o ser humano. E essa tendência, em função desse projeto de humanidade que eu posso construir, que ele não está pronto e que tem que ser construído, é que eu tenho que pensar, né? E é uma tendência que sempre, assim, eu trabalho essa perspectiva da transculturalidade, da transreligiosidade, na perspectiva do que a gente tem hoje, que as escolas trabalham, que é a internacionalização. Internacionalização da educação básica, não só na educação superior, não é o aviãozinho, não é só o deslocamento internacional, né? Internacionalização é a valorização, reconhecimento de uma autoridade mesmo, do respeito à diversidade de um mundo marcado com diferenças, multiculturalidades, variedades de valores, de crença. É a possibilidade que eu tenho hoje, não só de trazer o bilinguismo ou o aviãozinho, mas essa mobilidade que pode ser feita de forma online, de considerar os problemas globais, isso é internacional. De trazer o internacional, de trazer o intercultural para dentro desse currículo. E a gente sempre ficar atento e vigiar mesmo, porque a gente tem uma tendência ali a só querer ver os resultados em larga escala, né? E não é isso que a gente pretende da educação. Muito bem, Michele. Estou vendo aqui, não há acho que há uma pergunta, mas outros são comentários. Eu vou passar, vou falar para você os comentários e você comenta o que você achar conveniente desses comentários e depois você já faz as suas considerações finais. A gente ficaria muitas horas aqui falando com você, te ouvindo, mas o pessoal Sim, precisa, uma hora a gente precisa concluir. A Ana Adilson, Rossi, eu queria depois, num determinado momento, falar um pouco eu também. ia te sugerir concluir, porque eu Ah, tá imagino que bom. você deva estar cheia de orgulho, não é, da sua orientanda, e eu ia até vou deixar o seu comentário para você fazer e comentar, tá bom? Pode ser? Pode ser. Então, a Ana Rossetin, ela diz, perfeito, concorda com você que a ampliação de tempo não está diretamente ligada à qualidade. A Maria Cândida vai comentar o que ela colocou aqui. O Fabrício diz, excelente apresentação dos cenários emergentes em torno do ensino médio brasileiro, instigando um pensamento crítico sobre pontos e contrapontos essenciais para uma possível ressignificação do ensino médio. Vê se você concorda com isso. A Ana Rossetin faz uma pergunta assim, ela diz uma dúvida. E os estudantes que estão cursando, por exemplo, o segundo ano do ensino médio neste ano, quais serão as mudanças reais para o ano que vem, quando ele estará no terceiro ano? Como será aí essa passagem? O Fabrício volta. Penso que este é um ponto fundamental a ser trabalhado nas formações, sendo apontado pela excelente abordagem da Michele, é preciso lançar um olhar cuidadoso sobre o conteúdo curricular, ele coloca entre aspas, mas também para o conteúdo oriundo dos aprendizes e da comunidade, numa perspectiva de redes.
de construção do conhecimento. A Ana Patrícia, ela diz que a máxima das editoras atualmente está alinhado à BNCC, mas deixa um pouco espaço, ela complementa, para a criticidade e a transformação. A Lídia diz excelente apresentação. Então, passo a você esses comentários, você faz aí depois as suas considerações e a gente passa para a Maria Cândida, tá bom? Tá certo. Eu vou responder essa pergunta da Ana. A lei, ela diz o seguinte: os estudantes que para 2025 as mudanças vão ser apenas para os estudantes que estão ingressando no primeiro ano. Vai ter o processo de transição para os estudantes do segundo e do terceiro. Ana, minha filha é estudante do segundo ano do ensino médio, tá? Eu lamento muito isso ter acontecido com ela. A minha primeira filha pegou a Covid, né? E essa filha de 16 anos está pegando todo esse processo de transição. Então, as escolas vão ter que fazer esse ajuste. Agora, é isso, as escolas que têm maior capital e recurso estão investindo, né, na complementariedade para que se faça o Enem, que é antigo. Então, infelizmente, a gente está aí com essa guerra, né, nas escolas. E eu concordo, olha, o livro didático ele é importante, mas ele é um recurso. Ele é um meio, ele não é o planejamento do professor, ele não é o currículo da escola. E o que a gente tem que, ao escolher um material didático e o conjunto de soluções que vem agregado a ele, a gente tem que olhar esses princípios. É um material que dialoga com a realidade, é um material que está sempre atualizando, é um material que deixa ali a possibilidade do pensar, não só do estudante, mas de criação do professor, que ele propõe elementos que se possa fazer a partir da autoria docente. É um material que cumpre toda a carga horária que o professor, para cumprir aquilo, já que o pai comprou, ou se o pai não compra mesmo também, quer saber se está sendo utilizado. Então, a gente sempre tem que pensar em alguns elementos. Eu trabalho há 12 anos com esse tipo de perspectiva. Esse ano eu fiz uma curadoria de quase todas as editoras que nós temos no Brasil, as principais adotadas ali pelas unidades, para entender como elas estão se compondo. E é por isso que eu falo, parte delas estão abertas para esses diálogos com as unidades e um pouco mais flexível. Porque na minha época era muito fechada, era aquilo e pronto, né? O livro didático e pronto. Então a gente tem essas perspectivas também. Agora sim, eu entendo como um espaço mesmo de. Eu falo para vocês que está sendo uma delícia trabalhar com professor de ensino médio, porque quando a gente diz para eles e a gente dialoga, eles pensam. Eu criei um projeto numa instituição que eu trabalhava, numa rede de escola invertida de formação, mas aí as formações eram pautadas pelos temas advindos da escuta dos estudantes. E para os professores, a primeira etapa desse projeto era uma surpresa, quando eles se viam sendo formados, porque o estudante fazia a formação, porque eles eram auxiliados por um conjunto. Isso é uma outra história, mas é um projeto muito legal. Já tem 2 textos que eu produzi sobre isso, contando essa iniciativa. Mas para dizer o seguinte, quando a gente trabalha, o professor trabalha a partir do que ele tem de projeto, perspectiva, do que poderia ser pensado ali, dentro da escola, para os estudantes, e a gente coloca os estudantes para avaliar o que os professores estão pensando, e a gente começa a dar contribuições, gente, os professores querem, porque eles também necessitam de ter sentido. Não faz mais sentido o professor ser repetidor de aulas, não faz mais. Mas eles precisam ser ajudados, nessas necessidades deles, né? Então, tem algumas formações que são gerais, mas tem formação que precisa ser local, e ela é super importante sendo local, para a gente contribuir com o fazer desse professor de ensino médio, que não vivenciou isso nem na sua formação, muito menos no seu curso de licenciatura, e que, por vezes, não vivencia também na formação continuada. Então, eu acho que a gente precisa dar passos. Então, a formação, porque o professor é essencial para isso, né? Não se faz educação sem o professor. Então, ele que pensa nessa fruição, como é que vai acontecer isso? E essas etapas, elas são importantes, né? E são essenciais para a gente. Muito Então, bem, Maria Cândida, com você. É realmente brilhante, eu estou aqui encantada com a potência da sua fala, da sua capacidade de análise da complexidade da problemática hoje do ensino médio. Há tempos, eu me sinto muito angustiada com os problemas que eu percebo, né? Assim, no ensino médio e em contato com pessoas da família que estão exatamente no primeiro, segundo ano do ensino médio,
né? E como isso vem trazendo sofrimento dos nossos jovens, né? E me preocupa muito com a questão da depressão também, que isso vem provocando nessa meninada, né? Nessa nossa juventude, né? Enfim, isso tudo, eu fico muito feliz também com os encaminhamentos, né? Com a visão de futuros encaminhamentos para a solução dos problemas. Então, eu senti muita lucidez e muita coerência, vamos dizer, coerência estratégica na sua fala, nas suas proposições, né? Uma fundamentação assim realmente de alguém que com uma visão bem, vamos dizer, complexa e transdisciplinar, né, na abordagem dos problemas, né, e no encaminhamento das soluções, né? Eu fico assim muito feliz, acho que você está no momento assim muito feliz da sua formação profissional, do seu profissionalismo, que sempre foi algo assim muito impactante também para mim, que te acompanho já nos últimos 10, 12 anos, 15 anos, talvez, né, Michele? Né? E o seu crescimento para mim é absolutamente impactante, né? Encantador. Eu me sinto assim realmente muito feliz, muito realizada também por ter participado num momento da sua vida de um processo de, vamos dizer, de orientação e de transformação. Ser uma daquelas alunas que eu, né, nos orientandos, em que, né, Fabrício também é outro que está aí presente, mas você é uma daquelas alunas inesquecíveis quando eu me lembro de todo o seu processo, né? E o tanto que você chorou na sua defesa de doutorado, onde ali culminava toda né, a sua transformação naquele momento, e o salto que você deu nos seus 4 anos de doutorado, e o salto ainda muito maior que você deu além dele, e eu realmente quero muito que você ah, fique muito atenta a toda essa questão, por exemplo, de formação de professores, né, e aí faço realmente, né, um convite a todos aqueles que estão, né, precisando de orientação, né, para que busquem a sua consultoria, para que busquem, né, o seu olhar sobre essa problemática. E acho que o nosso papel aqui no CEP é aproveitar esse momento e desse encantamento pela sua fala e divulgar tudo isso que você nos brindou nesse momento. Te agradeço muito, expresso aqui a minha felicidade, né? E realmente foi um momento em que o tempo passou e eu nem percebi. Muito obrigada, Isabel, muito obrigada, Michele, e muito obrigada a todas e todos aqui presentes por esse momento tão especial no CEP, no Centro de Estudos e Pesquisas Edgar Morin. Obrigada. Tem a Ana Patrícia aí que está pedindo algo. Tá batendo palminha, é isso? Ah, eu que Michele, agradeço vocês pela possibilidade. Sempre me coloco à disposição aí do CEP. O CEP também é uma grande referência, eu acho que é uma grande referência para as unidades também, para a gente pensar esse processo formativo. E é um processo formativo que tem a ver com desenvolvimento curricular, né, professora Maria Cândida e Isabel? Então, é uma coisa que vai se transformando. Então, quando a gente fala em espiral, é isso. É um processo que está sendo construído e eu preciso formar e eu vou construindo e refazendo as rotas também que forem necessárias. Eu acho que isso é que é importante, né? Então, por isso que o projeto de um currículo é um projeto construído. Ele está sempre em construção. E por isso que ele não pode ser imposto. Ele até pode ser imposto, como a gente está vendo aí, né? Não sendo construído, sendo adotado de terceiro ou terceirizado. Mas não é isso que a gente deseja. A gente tem professores pensantes, a gente tem estudantes que são. Trabalhar com jovens é muito legal, né? Eu sou aquela mãe e professora que adoro todos os jovens da minha casa. Eu me sinto mais jovem, aprendo muito com eles e sempre estou dialogando, professora. Na minha casa também tem educação, porque à medida que as amigas e os amigos das minhas filhas vêm, eu estou sempre atenta pelos interesses. E eu acho que isso, né, na nossa própria casa, isso é importante também, né? Mas eu agradeço todos. Olha a professora Marilda ali, que abriu alegria a de janelinha, esperar. nossa querida professora Aí. Marilda. Estava te ouvindo e te admirando.
Acabei de elogiar você para a Patrícia. Eu digo, como a Michele tem domínio e que fala gostosa de ouvir, né? E eu estou com duas orientandas de ensino médio que estão aí, inclusive, assistindo. Daí eu digo, vou aprender um pouco com a Michele. Foi muito bom. Olha, a pesquisa no ensino médio é muito importante, professora. A essas Com certeza. pesquisadoras eu me coloco à disposição. Eu acho que é isso. A universidade parou de dialogar com a educação básica quando alguns terceiros setores aí eles entraram para poder ditar, inclusive políticas públicas, e estão mandando na educação. Então a gente É, precisa dar espaço para quem é o pesquisador, para quem pode auxiliar ali, para quem está com essa dimensão e que não tem viés político, né? Partidário, político não, porque político Partidário. todos nós temos, Exato, partidário. Então a gente precisa exato. dar voz e vez. Me coloco à disposição aí, viu, professora Marilda, para a gente que dialogar, ótimo, com tá? certeza. Obrigada. Mas alegria de vê-la aqui. Com certeza. A minha também de ver vocês, adoro. Querida, muito bem-vinda sempre, Marilda. O chat está cheio de comentários, de agradecimentos. A gente vai passar para você, Michele, esses comentários, né? Uma cópia aqui do chat. Já fica muito bem lembrado pela Maria Cândida, não é? Que você é consultora da Divine, trabalha com essas questões muito de perto, de forma muito eficaz, né? Como já deu para perceber só por essa apresentação, Michele. E fica também o convite para você nos brindar com um curso aqui no CEP, que certamente haverá muita gente que gostaria de te ouvir, de que maneira se trabalhar educação básica, de modo geral, não só o ensino médio, nessa perspectiva complexa e transdisciplinar. Esse seu olhar aguçado, eu acho que nos deixa, abre um espaço ainda maior para a nossa reflexão. Quero te agradecer muitíssimo, sabia que Maria Cândida ia estar cheia de orgulho, então eu quero te parabenizar, te agradecer em meu nome, em nome do Centro de Estudos e Pesquisas Edgar Morin, e te dizer muito obrigada, um grande beijo, um grande abraço carinhoso para você por essa generosidade de apresentação. Muito obrigada. Imagina. Boa noite para todo mundo, bom descanso aí, abençoada semana para todos. Obrigada, Isabel Beijo Maria Cândida, pelo em convite. todos. Marilda, muito bom revê-la aqui, Beijo, tá? querida. E Com todos os certeza. colegas também. Tchau, Beijo. tchau. Tá. Muito obrigada pela presença, todas e todos, e boa noite.